minha vitória, eu te louvarei, te louvarei, sobre toda a terra. Amém. Bem vocês. Amém. Glória a Deus. Deus. Vamos fechar mais um pouquinho nossos olhos, fazer mais uma oração. Senhor Jesus, mais uma vez, Pai, queremos estar na Sua presença. Pai querido, Pai amado, fala nossos corações, Pai. Abre a nossa mente, nosso entendimento. Que a Tua palavra, Senhor, fique guardada em nossos corações, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Usa a minha vida, Senhor, como instrumento, Pai. Que não sejam, Senhor, palavras minhas, mas que sejam do Teu Espírito Santo, Pai. Que o Senhor possa falar, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, amados, repete comigo. O processo gera vencedor. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Processo. Para chegarmos à estatura que Deus quer, para chegarmos até o propósito que Deus tem para as nossas vidas, todos nós iremos passar por processos. E o processo, ele é constante. Vemos bastante personagens aqui da Bíblia, homens de Deus, que passaram por processos, mulheres de Deus. José, para chegar a ser governador, passou por um processo. Ana, para gerar um filho, passou por um processo. E os caras que eu mais gosto da Bíblia, Davi, me identifico muito, também passou por um processo para chegar a ser rei de Israel. E analisando a história de Davi, eu vou compartilhar um pouquinho, do que Deus falou no meu coração. Como já disse, ele passou por um processo antes de se tornar rei de Israel. E esse processo, ele envolveu uma preparação, uma unção, serviço, perseguição, até se tornar rei de Judá e depois rei de Israel. Ele passou por tudo isso. Eu queria dar uma aprofundadinha em cada tópico desse com vocês. A preparação. Então, Davi, ele era um bom pastor de ovelhas. Ele cuidava e protegia o seu rebanho de leões e ursos. Isso está lá em 1 Samuel 17, 34 ao 36. Vou ler aqui um pouquinho com vocês. Meu senhor, disse Davi, eu tomo conta das ovelhas e meu pai. Quando um leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu agarro pelo pescoço e o golpeio até matá-lo. Tenho matado leões e ursos, e vou fazer o mesmo com esse filisteu pagão que desafiou o exército de Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos, e me salvará também desse filisteu. Era vinha aqui falando, quando ele foi falar com Saul, que ele queria enfrentar Golias, porque a força não vinha dele, a força vinha do Senhor. Então, para todos nós há um tempo de preparação. Se Deus ainda não entregou, não te deu,
né, aquilo que Ele prometeu para você, é porque ainda você está em preparação. Amém. Deus está te preparando, assim como Ele preparou Davi lá no pasto. Ele cuidava das ovelhas, e lá Ele protegia, e lá Ele guardava elas dos leões, dos ursos. Era lá no pasto que Davi tinha intimidade com Deus. Era lá no pasto que Deus via Davi, que Deus, provavelmente nas entrelinhas da palavra não fala, não tem, mas eu creio que ali no pasto, quando Davi cuidava das ovelhas, ele falava com Deus, ele tinha intimidade com Deus, e era ali que Deus estava preparando ele como um guerreiro. Deus preparou ele para ser um guerreiro. Deus preparou Davi para a guerra. Amém, amados? Então, às vezes você não entende, às vezes o que você está passando, mas tudo que você está passando tem um propósito. Todas as dificuldades na sua vida têm um propósito. E muitas das vezes a gente, olha para as dificuldades e não pergunta para Deus: por que, Senhor? Para quê? Na verdade, não é nem o porquê. Para quê toda essa dificuldade? E em meio a tudo isso, a gente, em vez de adorar, a gente reclama. O segundo, Deus preparou Davi para a guerra. E a primeira vitória de Davi foi vencer Golias. Depois vem a missão. O profeta Samuel, ele unge Davi na casa de seu pai Jessé. Isso está lá em 1 Samuel 16:13. Eu não vou ler porque todo mundo aqui já conhece a palavra. Tá? Quem quiser ler, pode também na sua casa. Tá bom? Mas aí vai falar que Jessé vai na casa de Davi e chega os irmãos dele, todos os irmãos. Todo já conhece essa passagem. E Samuel, o profeta Samuel, acha que os irmãos dele, fortão, que era o escolhido para ser o rei de Israel. Mas não era. A palavra fala que Deus ele não olha a aparência, mas ele vê a intenção do coração. Amém. Então, Deus via Davi. Deus sabia a intenção do coração dele, porque Davi era um menino obediente. Então, a unção, ali quando Jessé unge, quando Samuel unge Davi, o Espírito do Senhor toma ele, e o Espírito do Senhor fica com ele. Então, a unção, eu sou no meu coração, a unção, ela simboliza o óleo, ela simboliza o Espírito Santo, a presença de Deus em nossas vidas. Até a gente chegar no que Deus tem preparado para nós, a presença dele tem que ser constante, porque as lutas vão vir, as batalhas vão vir, mas é a presença do Senhor que vai nos manter de pé, é a presença do Senhor que vai nos fortalecer, é a presença do Senhor que vai nos sustentar. Pode vir o que vier, pode vir o que for, mas se nós estivermos na presença dele, nada vai nos abalar. Amém. Porque nós temos um Deus poderoso, um Deus de batalha, um Deus de guerra, um Deus que luta por nós. Amém. E nada e nem ninguém vai parar aquilo que Deus começou nas nossas vidas. Amém. O serviço. Davi, ele serviu Saul. Lá em 1 Samuel 16:18. Diz assim: aqui o Saul, ele desobedeceu a Deus,
E quando ele desobedeceu a Deus, o Espírito Santo saiu, né, da presença, da vida dele, né? E o espírito maligno começou a perturbar Saul. E então essa passagem vai falar ali no 18, né? Um dos empregados respondeu: Jessé da cidade de Belém tem um filho que é um bom moço. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência. E o Senhor Deus está com ele. Davi, ele é chamado. Se você ler todo esse capítulo, você vai ver que Davi ele é chamado para tocar harpa. Toda vez que o Saul ficava ali, digamos, endemoniado, Davi ia lá, tocava a harpa e os demônios saíam, né? No versículo 21, aqui é toda a trajetória, como é que eu posso dizer? O Davi ele foi galgando lugares no reino ali, sabe? Ele começou como tocador de harpa. Depois, ali no versículo 21, ele se torna escudeiro. O que é escudeiro? Porque daí Saul gostou tanto de Davi, gostou tanto da presença de Davi, que ele torna ele um escudeiro dele. O que é um escudeiro? Eu fui dar uma pesquisadinha. Era o companheiro e servente do cavaleiro, quer dizer, era o companheiro e servente do Saul. Os deveres do escudeiro incluíam o polimento das armaduras e armas, porque essas armaduras elas enferrujavam, então ele ficava responsável de cuidar das armaduras ali de Saul. Ajudar, né, seu cavaleiro, no caso ali do rei, a se vestir e despir, tomar conta dos seus pertences. Então ele virou uma pessoa bem íntima ali de Saul. Depois, lá em 1 Samuel 18:5, Davi ele se torna ajudante especial. 1 Samuel 18:5. Foi logo depois que Davi ganha a batalha ali. Ele mata Golias. Daí o Saul levanta ele como ajudante especial. Tá? Se você quiser anotar para você ler em casa, eu não vou ler tudo, tá? Eu só anotei alguns pontos que eu achei mais interessantes da mensagem, tá? Aí depois, ali, também nesse mesmo versículo, ele se torna comandante. Depois de gigante, ele se torna comandante dos soldados. Ele foi galgando lugares ali. Lá em Samuel 18:13, ele chega, creio que não entendo muito dele, como é que fala essas coisas do exército, essas coisas de hierarquia do exército, né? Mas eu creio que é um patamar bem alto ali que ele chega. Ele chega ao oficial, né? Mas aqui, quando ele chega ao oficial, o Davi torna ele oficial, né? O Saul torna ele oficial, mas aqui ele já começa a ser perseguido pelo Saul. Então, Saul torna ele oficial para levar ele para longe, porque Saul vai entrar nessa parte já, a parte da perseguição. Porque Saul fica com medo que Davi se torne rei e tome o trono dele, né? E quando eles retornam, né, na batalha ali entre os filisteus e Golias, as mulheres da cidade ficam muito, muito felizes e elas começam a cantar. Lá em 1 Samuel 18:13 fala que o exército israelita voltou vitorioso. Aí depois que Davi matou Golias, né, e as mulheres dançavam, elas cantavam. Aí as mulheres falavam assim: Saul matou milhares e Davi matou dezenas de milhares. Então entrou uma inveja no coração de Saul.
ele ficou muito irado, ficou muito bravo e teve ciúmes de Davi. Então aí começou o espírito maligno, se apossou dele, né? E Davi tentava acalmar ele, teve umas 2 vezes, né? Você vai ler, é bem extensa, né? Tem que ler com bastante calma em casa, se vocês quiserem se aprofundar mais. Né? Mas ele por 2 vezes, Saul tenta matar Davi. Ele tenta acalmar ele com a harpa, mas o Saul tenta matar ele com a lança. Mas graças a Deus, Davi sempre conseguia escapar. Né? Porque o Espírito Santo de Deus era com Davi. Amém. Glória a Deus. Quando você tem a presença, quando você tem o Espírito Santo de Deus, pode se levantar o que for. Pode se levantar alguém para te perseguir, pode se levantar alguém para te caluniar, pode se levantar alguém para tentar fazer o que for com a tua vida. Mas se Deus é na tua vida, nada vai te atingir. Nada vai te atingir. Deus tinha um propósito para cumprir na vida de Davi. E podia vir o que fosse. Deus era com ele. Porque Davi era um homem temente a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem de intimidade com Deus. Davi, tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. Tudo que ele ia fazer, ele consultava a Deus. E se você for ler, se aprofundar mais, lá em 1 Samuel 18, 14. Tem mais uma coisa. Davi, lá em 1 Samuel 18, 14, Davi continuava vitorioso em tudo que ele fazia. Tudo que ele fazia, as batalhas que ele travava com os soldados, ele vencia as batalhas. E daí Saul ficava mais irado. Davi lutava e Saul ficava mais irado. Aí tem uma parte também que Davi, como ele ganhou a batalha lá com Golias, quem ganhasse a batalha se casaria com a filha de Saul, Então, mas antes de se casar com a filha de Saul, Saul pediu para Davi também matar mais os soldados, ir para a guerra, trazer, as cabeças lá dos soldados lá. Aí Davi vai de novo para a batalha e vence, e traz. Então, Saul fica irado de novo. Então, tudo que Davi fazia, ele era abençoado. Tudo que ele colocava as mãos para fazer, ele abençoava. Quando você tem a presença de Deus, quando você está no centro da vontade de Deus, tudo que você coloca a mão para fazer, você é abençoado. Amém. Deus te abençoa. Tudo vai para frente. Se você estiver no centro, na direção, no propósito alinhado com o que Deus tem para a tua vida, tudo vai bem. Você não precisa muitas das vezes fazer muito. Você vai vendo as coisas se encaminhando rumo àquele propósito que Deus tem para as nossas vidas. E o propósito, eu sou muito forte, o propósito de Davi estava gerando um vencedor. O propósito, o processo de Davi estava gerando um vencedor. Então, o processo que nós passamos, porque o processo, a caminhada cristã, sempre tem algo que Deus quer moldar nas nossas vidas. Deus coloca às vezes uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali, não é para matar a gente, não. Não é para matar a gente, sabe para que é? Às vezes para mudar o nosso caráter, para nos tornar mais parecidos com Ele. E o processo dói, é doloroso, mas o processo gera vitoriosos. Que nós, em meio às dificuldades, possamos, ou quando estamos diante da dificuldade, olhar e falar assim: Senhor, o que
que o Senhor quer me ensinar com isso? O que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque muitas das vezes a gente fica olhando só as circunstâncias, só as dificuldades à nossa volta. E a gente não vê. Não pergunta para Deus, qual é o propósito disso? Para que tudo isso? Não por quê, mas para que tudo isso? Deus está forjando a gente. Deus está forjando a gente. Para que o propósito dele, no final, se cumpra na nossa vida. Então, não vou me prolongar mais, porque a história é extensa. Se vocês quiserem meditar mais em casa. Davi se torna rei de Judá, lá em Samuel 2,4, depois da morte de Saul. E depois, mais para frente, lá em 2 Samuel 5,3, Davi se torna rei de Israel. Mas para ele se tornar rei de Israel, ele passou muita coisa. Mas em todas as coisas, ele tinha a presença. E ele foi glorioso. Deus fez ele mais que vencedor. Mais que vencedor. Nesse mundo a gente vai ter aflições, a gente vai ter dificuldades, a gente não está isento disso. Mas nós temos o Deus que nos fortalece, que nos ajuda. Porque Ele venceu e a gente também pode vencer. A gente pode vencer. Glória a Deus. Amém. E aí vocês meditassem nesse louvor. Vocês podem ficar à vontade, se você quiser ficar sentado. Se você quiser ficar de pé, se você quiser deitar no chão, pode ficar à vontade. Medite. Você pode ter suas mãos no céu nesse momento, ergue suas mãos no céu. Deus não te esqueceu desse processo. Ele está te lapidando, Ele está ensinando você. Filho meu, escuta o que eu tenho pra dizer. Bem sei os planos que pra ti eu tenho, o sonho que eu sonhei pra você. Ouça que o Espírito Santo de Deus dá pra você. Filho meu, se você pudesse contemplar, escute isso. Eu já conheço o começo e o final da tua história. Não é por aí que você vai ficar. E eu já conheço o começo e o final da tua história. Deus conhece. Não é por aí. Deus conhece você. Deus conhece o começo, Deus conhece o final da sua história. Você grava uma palavra sobre a tua vida? Se essa situação impossível é o cenário perfeito para eu agir, e hoje eu estou enviando o que novo no céu Recebe um novo para céu. existir. Você vai descer. Você vai descer. Então volte